Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é conceitos do comércio exterior. Os tópicos a serem abordados nessa aula são comércio exterior, importação e exportação. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de apontar a real importância do comércio exterior, diferenciar importação de exportação, relatar situações de importação e exportação. Comércio exterior vem a ser quando os países comercializam entre si as regras que são aplicadas. Como assim? Suponha que aqui no Brasil um determinado importador compre da China, dos Estados Unidos, da Alemanha. Quando esse produto importado chega aqui no nosso país, passam a atuar as regras do comércio exterior. Então, assim, existem regras para recolhimento de tributos, existem regras para verificar se aquela determinada mercadoria pode entrar aqui no nosso país. Pois, às vezes, é necessária uma licença. Às vezes é necessário um outro documento para possibilitar que aquela importação aconteça. Você já tinha se perguntado o significado desse termo, comércio exterior? Bom, te adianto uma coisa, ele é um importante indicador para os países, pois afeta o PIB, a balança comercial, entre outros indicadores. Assim, nós concluímos que o comércio exterior é de uma importância fundamental para todos os países mundo afora, principalmente para o Brasil, que é um grande exportador. No caso do nosso país, tomem nota, o Brasil é reconhecidamente exportador de commodities, como, por exemplo, café, carne, açúcar, entre outros. Comércio exterior e comércio internacional. Será que existe alguma diferença entre esses dois termos? Bom, primeiramente, vamos destacar um ponto. Muitos estudiosos acabam dizendo que são sinônimos, ou seja, comércio exterior é a mesma coisa que comércio internacional. Mas vamos adotar aqui uma pequena diferença técnica. Primeiramente, comércio internacional. Quando dois países comercializam bens ou serviços, ou seja, essa troca de bens e serviços entre os diversos países, chamamos comércio internacional. Mas o que seria então o comércio exterior? Será que também é essa ideia de troca de bens e de serviços entre os diversos países? Bom, nós vamos ver que o comércio exterior tem uma sutil diferença. Suponha que o Brasil comercializou com a China. Tudo bem? Brasil, China. Lembrando que a China, atualmente, é o maior parceiro comercial do nosso país. Bom, foi feita uma importação lá da China. Quando esse produto que foi comercializado aí entre esses dois países, logo o comércio internacional, essa mercadoria chega no nosso território nacional, o qual chamamos território aduaneiro, passam então a agir as regras do comércio exterior. O que seriam as regras do comércio exterior? São aquelas regras nacionais que aplicam-se às operações de importação e de exportação. Assim, em resumo, comércio internacional, troca de bens e de serviços entre os diversos países. Comércio exterior são as regras nacionais que aplicam-se às operações de importação e de exportação. Vamos então debater o seguinte. Agora que você já sabe o que vem a ser o comércio exterior, existem três tipos principais de regras que incidem dentro desse sistema. Vamos lá.
regras nacionais que aplicam-se às operações de importação e de exportação. Existem três principais tipos. Nós temos o controle aduaneiro, o controle cambial, o controle administrativo. O controle cambial é aquele que basicamente vai se preocupar com a troca de moedas. Troca de moedas de um país frente a outro. Regra geral, no mundo adotamos o dólar como a moeda padrão para as operações de comércio internacional. Logo, se eu, Brasil, faço uma importação dos Estados Unidos, da China, da Inglaterra, França, devo pagar em dólar. Para tanto, eu tenho aqui internamente a nossa moeda, que é o real, devo então convertê-la para o dólar e assim efetuar o pagamento. Porém, existem várias regras dentro do chamado mercado de câmbio. E os órgãos aí fiscalizadores vão verificar se eventualmente as regras foram descumpridas. Mas ainda temos o controle aduaneiro e o controle administrativo. Você já ouviu falar a respeito deles? Sabe se existe alguma diferença de um para o outro? Resposta: sim. Vamos então entender melhor como funciona essa questão do controle aduaneiro e do controle administrativo? Controle aduaneiro é aquele ligado diretamente a um termo chamado despacho, que temos dois tipos: o despacho de importação, o despacho de exportação. Temos também o despacho para trânsito aduaneiro. Bom, o momento aqui é entendermos para que serve essa questão do despacho. Despacho, na importação, é aquele pelo qual a alfândega, a autoridade aduaneira, vai conferir documentação com a mercadoria. Isso, de fato, na alfândega. A alfândega está localizada normalmente nas chamadas zonas primárias, que são os portos, aeroportos e pontos de fronteira tidos como alfandegados. Bom, lá teremos a figura das autoridades aduaneiras, que são auditores da Receita Federal do Brasil, por exemplo, que vão fiscalizar se a documentação está pertinente, se o recolhimento de tributos foi feito dentro do que dizem as regras e a lei. Por último, o chamado controle administrativo, que é aquele que vai dizer se aquela mercadoria pode ou não entrar no Brasil, ou ainda sair do nosso país. Será que precisa de licença? Algum outro documento técnico? Em síntese, é isso que se preocupa o controle administrativo. Importação. Você já ouviu falar a respeito desse termo? Para alguns talvez fique bem claro, mas vamos entender um pouco melhor. Importação é quando um produto entra no nosso território aduaneiro. Então, assim, território aduaneiro é o nosso território nacional. Pensem no mapa do Brasil. Visualizou o mapa do nosso país? Essa linha que demarca aí as nossas fronteiras é o chamado território aduaneiro, território nacional. Então, todo o território nacional, que vai desde ali a nossa orla marítima até os pontos de fronteira e o nosso espaço aéreo, compreendem o chamado território aduaneiro. Quando um produto vem de fora e adentra nesse espaço, nesse território aduaneiro, temos então uma importação. Tudo bem? Importação, tomem cuidado com o seguinte: o país, ao importar, ele vai precisar efetuar o pagamento. Esse pagamento, lembrando, nós vamos pagar regra geral em dólar, que é a moeda padrão mundo. Pode ser outra moeda, euro ou outra? Sim, regra geral é o dólar. Mas eu pago em real e devo converter em dólar.
Logo, divisas saem do nosso país. Como fazer então para que divisas entrem no nosso país? Temos então a figura da exportação. Exportação é quando o Brasil coloca-se na posição de vendedor. Em regra, quando saem produtos do nosso país, vão entrar divisas em dólar. Agora é uma figura contrária. As exportações favorecem a chamada balança comercial, que vem a ser exportações menos importações. Consequentemente, afeta no cálculo do nosso PIB, Produto Interno Bruto. No nosso regulamento aduaneiro, para fecharmos essa ideia do que vem a ser o território aduaneiro, vamos dar uma olhada no artigo 2º. O território aduaneiro compreende todo o território nacional. Logo, fica claro que esse território aduaneiro é todo o nosso Brasil. Mas tomem nota, para fins de jurisdição aduaneira, estende-se, além do território aduaneiro, para as chamadas áreas de controle integrado. O que vem a ser isso? Para fins de jurisdição, ou seja, quando a nossa alfândega pode fiscalizar, ela não se limita no nosso território aduaneiro, que é o território nacional. Ela pode ir além, nas chamadas áreas de controle integrado. O que são essas áreas? Área de controle integrado é quando lidamos com o Mercosul. Então, os países integrantes do bloco possuem essas chamadas áreas de controle integrado. Vamos ver então uma dica de leitura, um link para você aprofundar os estudos e uma dica de filme. Saiba mais. Saiba mais a respeito dos procedimentos de importação e de exportação. Dica de leitura: Economia Política do Comércio Internacional. Dica de cinema: A Dama de Ferro. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre conceitos do comércio exterior. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!